Olá, sejam todos muito bem-vindos neste nosso conteúdo. Aqui o professor Pablo, dessa vez de um jeito diferente, à distância. Eu sei que para alguns alunos já é normal, já é corriqueiro do dia a dia, os nossos conteúdos à distância, mas para a grande maioria é algo novo, é novidade, para mim também está sendo. Eu que prezo muito pelo conteúdo presencial, o olho no olho, né, o face a face, por conta de entender que essa é uma necessidade do ensino teológico, do ensino bíblico, que ele seja presencial, que ele seja, sendo oportuno, seja uma forma face a face. Eu acho que essa é a palavra, face a face. Mas os tempos são outros. São tempos difíceis, tempos que nós não contávamos com eles, e por um tempo eu estarei aqui. E tenho certeza e confio em Deus que será por muito breve. Em breve nós nos veremos face a face. Queridos, nos vermos face a face é bem algo típico da teologia que nós estamos estudando. Uma teologia sistemática, né? Pensando aqui no nosso conteúdo, Teologia Sistemática 2, Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas. Uma vez mais o meu carinho, meu bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde a quem estiver nos assistindo. Lembrando que esse conteúdo aqui ficará por pouco tempo disponível, né? Logo ele será excluído aqui deste canal, dessa plataforma. Um conteúdo que eu quero disponibilizar com muito carinho a vocês. A minha saudação, o meu carinho, a minha estima a todos vocês, senhores alunos. Nessa aula de Teologia Sistemática 2, nossa aula de número 3, onde nós seguimos falando sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. No nosso material escrito já, apostila Ordo Apocalípticos, né? Ou seja, a ordem dos eventos finais, onde nós vamos estar falando, estar falando não está muito correto, onde nós vamos seguir falando sobre os eventos finais no que tange ali a volta de Cristo, a doutrina das últimas coisas. Começamos essa aula, como é que o professor Pablo começa as aulas? Como sempre, oração. Estamos juntos, né, ainda que à distância, vamos orar. Pai, nós colocamos nas tuas mãos este momento tão diferente, tão difícil, como nunca imaginávamos fazer, mas que misericórdia, tua soberania nos envolva, Senhor, que possamos transmitir esse conteúdo, que esse conteúdo possa produzir frutos ao coração dos teus filhos, Pai, que confiaram em nós, Pai, este ministério de ensino e entendem, Senhor, e aceitam receber essa instrução, a qual transmitimos com carinho e também com temor a Deus, na esperança de que este conhecimento possa ajudar a igreja e contribuir na nossa missão de indo e fazendo discípulos, batizando esses discípulos e ensinando esses discípulos a guardarem todas as coisas que Jesus os ensinou. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Começamos nossos estudos, então. Brevemente recapitulando, nós temos tratado sobre escatologia. E o nosso enfoque aqui é discorrer sobre os eventos finais de uma forma cronológica, na forma que nós entendemos ser a forma, até não vou dizer a palavra correta, porque embora majoritariamente, né, o Brasil, por ser, falando só em termos de Brasil, ser um país de maioria pentecostal, a nossa teologia, por óbvio, então é pentecostal, e a visão majoritária do pentecostalismo é milenismo, é tribulacionismo, uma volta de Cristo antes da tribulação, um arrebatamento total da igreja, um período aqui de 1000 anos de um governo de Cristo. Ou seja, a gente já tem e até muitas vezes a pessoa, quando ouve diferente, já pensa, não, isso é heresia, e eu até entendo que seja uma visão diferente dessa, eu até entendo que seja um engano, né? Um erro teológico. Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar, e isso é indiscutível. Mas ele vai voltar quando? Antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação? Os textos que falam sobre isso, eles não são conclusivos. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, ela é conclusiva, ela não abre espaços, uma dúvida. Mas será que ele vai voltar mesmo? Sim, ele vai voltar porque está escrito que ele vai voltar.
Quando a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada, ela é conclusiva, ela é taxativa, ela é categórica, ela é determinante, ela não abre espaço para questionamento. Não, será que ele vai voltar mesmo? Agora, quando a gente vai pensar numa questão de ordem destes eventos, a gente tem ali uma margem de interpretação. Há uma margem de erro, professor? Não, nós temos uma margem de interpretação. Ou seja, eu não sei se ele vem antes da tribulação, ou depois da tribulação, ou no meio da tribulação. Eu acredito que ele vem antes da tribulação. Eu acredito que quando Cristo vem, imediatamente se inicia esse período de 7 anos que é a grande tribulação. Evidentemente, esta é a minha opinião, assim me posiciono. Essa é a posição majoritária dentro do pentecostalismo clássico. Mas existem outras, e a gente pode até no decorrer das aulas discutir essas questões, para mim é super tranquilo, mas é importante a gente saber, é importante a gente ter em mente que essa é a nossa posição, essa é a posição que nós ensinamos, entendemos ser correta, porque os textos embasam muito isso. Alguém que já disseram assim, não, mas essa posição é muito recente, essa posição, considerando os 2000 anos de cristianismo, essa posição é muito recente. Não tem problema. A posição que nós temos de salvação, de uma fé em Jesus, pela graça e não por obras, 500 anos. Ah, os apóstolos ensinaram, sim, os apóstolos ensinaram. Mas depois da era apostólica, toda a Idade Média, final da Antiguidade, início da Idade Média, toda a Idade Média, até 1517, com a reforma que o Dr. Lutero promoveu, a igreja não trabalhava essa questão da graça para a salvação, trabalhava a questão das obras. E foi lá um padre, lá um monge alemão que renunciou à sua posição no clero e se tornou o grande reformador, né, o Dr. Lutero, Martinho Lutero, e não é que estabeleceu ou descobriu, mas ele trabalhou essa questão e a gente tem isso como uma verdade indiscutível porque enxergou isso na Bíblia. Ele não descobriu e nem inventou. Ele nos conduziu aquilo de volta, ou seja, ele reformou o entendimento. Amém? E ao fazer isso, então, a gente poderia pensar, não, mas essa posição é nova. Pegar uma posição mais antiga. Qual? Da Idade Média? As pessoas compravam ali no dinheiro, na borracha, a sua salvação. Quanto é que é para salvar meu pai? Quanto é que é para salvar meu avô? Ah, minha sogra. Nossa, então a sogra eu vou deixar, vai ser muito caro. Até que é para salvar esse parente aqui. Mas eu tenho 3 irmãos e um tio no pacote aqui, tu me dá um desconto. Era assim que era feita a salvação. Vamos pegar uma posição mais antiga? Não é uma questão de tempo. A Trindade é uma coisa que nós não temos dúvida. Inclusive, uma igreja, uma confissão de fé que não acredita na Trindade, ela não pode ser considerada cristã. Mas a Trindade é um conceito que foi discutido muito tempo depois. Ah, mas não estava na Bíblia, os apóstolos não falaram? Eu não sei exatamente que tipo de entendimento os apóstolos tinham, se eles eram claros, eles tinham clareza nessa informação. Voltando para Apocalipse, então, essa posição ela é recente, mas ela é majoritária. E nem por isso ela está certa, só por ser majoritária. É porque eu entendo que o embasamento bíblico é muito forte. É uma maneira de interpretar o Apocalipse de que, já que são eventos futuros, essas coisas ainda vão acontecer. Aqui a gente já estudou a volta de Jesus, a gente já estudou o arrebatamento, a gente viu textos ali que embasam, né? A gente viu ali o princípio das dores, que é o ponto inicial. Só para vocês terem uma ideia, hoje estava ouvindo um pastor, né, falando, lendo, na verdade, ele, sobre as últimas coisas, ele entende que a igreja já está na tribulação. A pessoa perguntou, tu acha que a igreja vai passar pela grande tribulação? Não só acho, como já está passando. Realmente, né? E tem essa opinião. Essa opinião, então, é uma abordagem diferente que nós temos do Apocalipse das últimas coisas, e eu ouço com muito respeito. Eu também, quando apresento a minha posição, embora ela seja majoritária, eu apresento ela e apresento com tranquilidade e aguardando, esperando o mesmo respeito, a mesma consideração que tenho quando me apresentam as suas posições. Então, isso para mim é super tranquilo com os colegas, com os pares, com outros professores de teologia, com alunos que às vezes me perguntam, professor, eu vi um pastor tal, eu vi a pastora tal, eu vi o professor, a professora falando, eu queria ouvir tua opinião, para mim é super tranquilo. Queridos, então, pensando nessas doutrinas, né, nesses eventos, princípio das dores, arrebatamento da igreja, volta de Jesus, eu quero falar agora de 2 eventos que para mim são muito importantes. O Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro.
Abrindo aqui a nossa apostila, aqui na página 4, não, já na página 7, meus queridos. Página 6, melhor dizendo. O Tribunal de Cristo. Eu convido vocês a lerem comigo para 2 Coríntios 5:10. Por conta de ser gravação, né, de ser um material gravado, eu já vou fazer a leitura. Sugestão minha, tá? Uma outra orientação que eu dou. As leituras que eu for solicitar aqui, eu mesmo vou fazer a leitura, mas se quiser fazer questão de me acompanhar, dá um pause, procura o texto e faz a leitura comigo. No caso, seria 2 Coríntios 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O texto é de uma clareza solar. Ele diz que todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Tá? E isso é Bíblia. Tá? Eu preciso fazer para vocês a diferença do que é Bíblia do que é teologia. Porque em muitos lugares a teologia tem o mesmo valor da Bíblia. Em outros lugares é pior ainda, a teologia vale mais que a Bíblia. E eu, como professor de teologia, como pastor de igreja, como irmão em Cristo, como cristão, eu entendo, não, a Bíblia é soberana e nenhuma teologia, nenhuma experiência está acima da Bíblia. Mas tanto a teologia como a experiência, elas têm o seu valor. Eu não posso também jogar fora a interpretação. A analogia que eu faço sempre da teologia e da Bíblia é a mesma teologia do garfo, dos talheres e do alimento. O que vale mais? O alimento ou os talheres? Óbvio, o alimento. Mas existem alimentos que eu não posso consumir sem talheres. Consegue comer uma sopa sem talher? Consegue comer uma feijoada sem talher? Consegue comer uma salada sem talher? Salada acho que já dá para ajeitar. Consegue comer um sanduíche sem talher? Boa, é a coisa mais fácil que tem. Consegue comer um X salada, assim, maionese verde? Consegue comer sem talher? Pô, coisa mais fácil que tem, professor. Mas tem gente que precisa de talher para comer o X. Tem gente que precisa de um talher para comer o X. Tem refeições que não dá para comer. Imagina comer um churrasco ali, um costelão 12 horas ali. Aquele ali que o nosso evangelista Paulo faz ali, um costelão 12 horas ali. 2 kg de sal assim por cima, sal grosso assim, depois só vira e cai tudo. E come sem talher, no desespero até come, pega com a mão ali, porque o faminto que tiver ele come não precisa de talher. Que a palavra, o alimento é superior aos talheres. Mas o talher tem o seu valor, e o talher é a teologia. A teologia é a minha abordagem. Inclusive o alimento que eu tenho vai me dizer que tipo de talher eu tenho. O que vamos servir? Café? Não vou botar café num copo, vou botar numa xícara. Pô, não tem xícara. Vai no copo, aí tá, paciência. Vou servir uma limonada? Bota num copo, né? Ah, mas não tem o copo aqui. Tá, bota numa caneca então. Ah, vamos comer um churrasco. Ah, pega a faquinha ali simplesinha. Não, essa costela aqui, olha, pontinha de peito tem que ser uma faca mais afiadinha. Ah, vou servir uma feijoada. Hoje vou pegar garfo e faca. Não. Feijoada eu preciso de uma colher, cara. Feijão, né? Sopa, vou precisar de uma colher, mocotó. Ah, não, vai de garfo. Você entende? O talher eu vou avaliar conforme o texto, conforme a palavra. Assim a teologia. A teologia é a interpretação que eu dou ao texto. O texto é soberano. Quando a Bíblia diz que nós precisamos nos apresentar ao tribunal de Cristo, isso é soberano. Eu não posso chegar com uma teologia e dizer, não existe tribunal de Cristo. Não tem que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Não existe isso de responder pelo que fez pelo corpo, se bem ou se mal. Não posso dizer isso, porque o texto está dizendo disso. Isso de uma forma clara, transparente, cristalina, tão clara como a luz do sol ao meio-dia. Mas quando vai ser isso aí? Vai ser no arrebatamento? Vai ser no juízo final? Vai ser junto do juízo final? Daí eu preciso pegar o talher aqui. Eu preciso ver, deixa eu dar uma olhada nessa carne aí, se essa faca aqui corta. Vocês entendem? Entenderam essa analogia entre a Bíblia e a teologia, entre a comida e os talheres? Tá? Quem entendeu aí, então, me chama no WhatsApp, me fala ali, professor, agora eu entendi, agora ficou claro, agora eu entendi o que tu quer dizer, a diferença entre Bíblia e teologia. Tá? Nenhuma pessoa vai pegar e te convidar para um jantar, vai botar ali uma prataria, ali, um jogo de talheres ali, de inox, coisa fina ali, pratos bonitos, e vai te servir ali
uma água braba ali, um caldo seco ali, uma coisa horrível ali, uma porcaria ali, botar no prato, e porque não, o importante é o talher, não, o importante é a comida. O importante é a comida. Eu já vi, gente, eu já vi de tudo. Já fui em acampamento de jovens, eu já vi de tudo. Eu já vi gente comer sem talher. Eu já vi muitas pessoas sem preparo teológico pegar a Bíblia e dar uma aula, dar um show. Que Deus é poderoso. Nós aprendemos muito sobre o poder de Deus na pregação. E, gente, a gente vai ter uma aula só sobre pregação. A Bíblia diz, então, queridos e estimados alunos, que nós temos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Paulo está usando aqui uma palavra, aqui um termo. Aproveitar que a gente passou esse período de Olimpíadas aí. Gente, deixa só aqui um parênteses aqui. Rapidinho, rapidinho. Abrindo e fechando parênteses. Que nem diz um aluno meu, seu Sérgio. Abrindo e fechando parênteses, professor Pablo. Aí me contava ali 15 minutos uma história, daí, bom que lembrou de fechar. O que foi essas Olimpíadas? O escárnio na nossa fé, o arremedo, o algazarra, a balbúrdia, a galinhagem que fizeram com a nossa fé, no começo ali. E olha o que a França foi humilhada, o que esse país foi humilhado. A Paris é conhecida como a cidade das luzes. Na segunda noite de Olimpíadas, na segunda noite eles ficaram não sei quantas horas em apagão. Passaram vergonha, o rio poluído, o atleta passando mal, a atleta tendo que desistir de prova porque passou mal, porque foi nadar no rio, o rio imundo. E os nossos atletas ali, não só do Brasil, mas de várias nações, glorificando a Deus, seleção lá de Fiji fazendo culto lá, se não estavam treinando, se não estavam competindo, estavam no quarto lá fazendo culto. Atleta brasileiro orando em línguas na hora de ir pro pódio. A menininha ali, que era uma criancinha, agora já é uma mulher feita ali, do skate, citando o versículo bíblico em Libras. Nossa Rebeca Andrade, do glória a Deus, e tantos outros. Uma outra atleta lá que foi competir com uma outra de outro país, mas que falava português, ela se levanta e dá glória a Deus. Então a gente viu Deus ser glorificado nas Olimpíadas, e Paulo também usava as Olimpíadas, os esportes, para falar. E aqui ele usa a figura do tribuno. O tribunal, o tribuno, era aquela banca onde o tribuno, né, ele dava o prêmio às pessoas, os atletas, para os corredores, conforme o lugar de chegada. E esse prêmio geralmente não era medalha, esses prêmios geralmente eram coroas. Tinha a coroa de louros, né? Já viu aquela expressão louro da fama? É por causa daquela coroa romana aqui. Um graveto aqui, um raminho aqui que bota, tem até o ramo de louro, né? O pessoal usa como simpatia aí. Tem gente que acredita. Mas aquilo é dos tempos bíblicos, né? Os romanos usavam. Então lhe davam aquelas coroas. E até Paulo diz, não, a coroa é corruptível, né? Ou seja, porque tu bota uma coroa de louro, com um tempo ela murcha, seca, apodrece. Mas Deus vai nos dar uma coroa incorruptível, ou seja, essa coroa não vai apodrecer. Essa coroa é eterna, porque nós vamos desfrutar dessa coroa na eternidade. Eu já vi até uns glória a Deus aí dos alunos, mas assim, ó, lembrem, lá no Apocalipse, os anciãos, os 24 anciãos, os seres viventes, eles pegam as suas coroas e colocam aos pés do Cordeiro. Que tudo que nós temos e tudo que nós ganharmos pertence ao Senhor. Então a Bíblia diz que nós temos que nos apresentar diante de Cristo. E depois de sermos arrebatados, imediatamente nós vamos estar. Mateus 25:19 diz, depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Este justo tribunal terá lugar nos céus, possivelmente às portas do paraíso celestial, já que na cultura judaica os julgamentos eram realizados às portas da cidade. Havia explicado isso em sala de aula, né? Então nós vamos ser avaliados não para nossa salvação nesse tribunal, e não vamos chegar assim, Pablo, tu aceitou Jesus como Salvador? Vamos ver aqui, aceitou, tá, então pode entrar. Não é esse tipo de coisa. É assim, Pablo, tu é salvo, né? Tu vai entrar no céu agora, né? Tá, pode entrar. Não, peraí. Vamos dar uma olhadinha no que tu fez, cara. Servir a Deus por interesse ou por conveniência? Tu ensinava para se aparecer ou para ajudar o corpo de Cristo a crescer? Aí chegou, não, fiquei vendo aqui que tu tinha dom de curar e tu fez mais de 500 campanhas de cura mundo afora. É verdade, pois é, eu vou entrando aqui. Não. Vamos ver agora por que tu fez isso. Tu fez isso porque tu queria
servir ao próximo ou porque tu queria te aparecer? Vamos ver a motivação que está no teu coração. Esse é o tribunal de Cristo. Avaliar não a nossa salvação, se somos salvos ou não, mas para avaliar se, uma vez salvos, fizemos bom uso da nossa salvação. Este é o tribunal de Cristo. Este é o tribunal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um tribunal em que Ele vai nos avaliar um a um, pessoalmente. E enquanto isso, o mundo vai estar pegando fogo. O mundo vai estar vivendo o que o mundo sempre quis, um mundo sem Deus. Que o anticristo vai estar deitando e rolando aqui na Terra. O anticristo vai estar nadando de braçada aqui no meio do pecado. Que o mundo sempre quis a humanidade sempre quis um mundo sem Deus. Vão ter 7 anos só para ver o que é isso. E nos céus nós vamos estar ali recebendo as nossas coroas, os nossos galardões, os nossos presentes. Página 7 da nossa apostila. Vou perguntar agora se alguém tem alguma pergunta. Caso tenha, vai ter que me mandar por WhatsApp, tá? Uma outra orientação que eu dou aqui, tá? Primeira orientação. Esse conteúdo aqui vai ficar por poucos dias, tá? Eu vou combinar com a pastora Jurema, nossa diretora, com a pastora Iris, nossa secretária. O tempo que a gente vai deixar esse material aqui disponível vai ser por poucos dias, tá? Por pouquíssimos dias. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação é que quando eu citar um texto bíblico, com a tua Bíblia ali, pode dar uma pausa, procura o texto e lê junto comigo, porque eu vou otimizar o nosso tempo, o nosso trabalho, para não ser também um conteúdo cansativo, assim, pelo tempo, né? A gente vai aproveitar bem o tempo, eu vou citar o texto e já vou sair lendo. Então essa é a orientação. E a terceira orientação, eu já esqueci qual que é. A terceira orientação é que... Não esqueci. Aliás, lembrei agora. A terceira orientação é que as dúvidas que você tiver sobre o que eu estiver falando, dá uma pausada no texto e me manda no WhatsApp ali, professor Pablo, ali tu falou, não me diz que segundo foi, ali nos 22 minutos e 30 segundos, não adianta, não vou ver. Tu já me diz, Pablo, professor Pablo, tu falou ali no vídeo que Jesus isso e eu queria entender essa parte. Me contextualiza ali, Pablo, professor, tu disse isso, eu queria entender essa questão, tá? Eu vou te explicar com muito carinho, com aquele carinho que só o professor Pablo tem aí com seus alunos. Tá, queridos? Então, Jesus nos ensina sobre a grande tribulação, sobre o tribunal de Cristo, e é o apóstolo Paulo que trata muito sobre isso. Então, eu quero ler um outro texto aqui que está em 1 Coríntios 3, versículos 11 seguintes. Que ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, sua obra será mostrada porque o dia, e aqui ele está dizendo o dia, não um dia, o dia, qual dia? O dia do Senhor. Aquilo que a Bíblia fala, o dia do Senhor, que o Novo Testamento fala o dia de Cristo, é o dia em que Jesus voltar. Isso que eu entendo que o tribunal de Cristo é na volta de Jesus no arrebatamento. Aí eu já estou dando a minha interpretação. Percebam? Porque o dia trará a luz, será revelada pelo fogo. Ou seja, o fogo vai vir e o fogo vai revelar. O que é revelar? Revelar, tirar o véu, é mostrar o que está por trás. Ou seja, naquele dia, Cristo sempre é o fundamento. Então nós que fundamentamos em Cristo, ou seja, nós que construímos algo em Cristo, que é o que ele está dizendo. O que nós pusemos sobre Cristo, ou seja, Cristo é o fundamento. Cristo é a pedra angular. Eu construí algo sobre essa pedra angular. O que tu construiu? Ou melhor, eu construí meu ministério. Eu tinha uma igreja. Não, eu não tinha igreja, eu era membro de uma igreja. Eu construí uma caminhada de fé. Tá. E o que tu usou para construir? Madeira, foi feno, foi palha, foi ouro, foi prata, foi pedras preciosas? Tem que ver ali. Não, porque nós vamos tocar fogo em tudo. Se for prata, ouro e pedras preciosas, o fogo vir vai dar uma purificada, vai ficar, Agora, se for madeira, feno e palha, vai virar cinza. Vai ser feia a coisa. Voltando para o texto. Será mostrada porque o dia trará a luz, será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra que cada um fez. Se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa, galardão. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. É a figura que eu usei na aula passada, o camarada ali que fugiu do incêndio,
sobreviveu, saiu só com a roupa do corpo. O osso estava dormindo, saiu só de pijama. Aí o chamuscado. Aí tem cara que vai ser chamuscado naquele dia. Essa é a figura. O que tu construiu? Porque ele vai pegar todos os salvos. Pastora Iris, pastor Fábio, pastores que estão nos acompanhando, pastora Jurema, pastor Fábio, pastor Fabinho. Tudo que nós construímos. Por que eu citei os pastores? Porque agora é uma palavra pastoral, né? É uma palavra aqui e que a gente tem que ensinar para nossa igreja, né? A gente tem que ensinar, e eu não sou só pastor de igreja, eu sou membro de igreja. Eu tenho um pastor. Tá? Pastores também que eu citei, também tem a pastora Jurema como apóstolo, como referência. Tudo que a gente está construindo em Cristo, naquele dia vai vir o fogo e vai provar. Se eu fiz bem, show de bola. Entra na alegria do teu Senhor. Se eu fiz mal, entra na alegria do seu Senhor igual, tu foi salvo. Mas é um momento de constrangimento, porque nossa obra vai ser revelada. O ladrão da cruz não fez nada. Nada. Uma vez eu preguei sobre o ladrão da cruz, o que ele fez foi, por um discurso, defender Jesus e dizer para o outro, tu merece essa condenação, eu mereço essa condenação. Ele não merece porque ele é justo. Olhou para Jesus e disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus, opa, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. O cara entrou e naquele dia lá, no tribunal de Cristo, aqui tua recompensa. Na hora da morte tu não me negou. Na hora da morte tu me aceitou. Imagina o que Jesus tinha quando Jesus morreu e se apresentou diante de Deus depois da ressurreição. O que ele tem para apresentar? Bah, tem só um ladrão condenado. Tem só um condenado à morte aqui. Que as autoridades, o povo, tudo me rejeitou. Aquele dia vai ser uma surpresa. Ele vai ser de alegria, mas também vai ser de muita surpresa. Ou como nós ansiamos por aquele dia. E aqui no mundo, a grande tribulação. Aqui no mundo, o bicho pegando. Literalmente. Alguns textos da palavra de Deus vão nos falar sobre a coroa também como um símbolo de galardão. Porque a coroa é o prêmio que se dava. Que a coroa ela é muito um símbolo de realeza, né? Mas naquele tempo o símbolo de realeza não está muito na coroa. Ele está mais no cetro, no anel, né? Que o rei vai lá e sela com o anel, ou o cetro, no caso ali da rainha Esther, o rei Assuero vai lá, estende o cetro, ela coloca a mão no cetro e o rei determina o que vai acontecer, o que não vai acontecer. No Império Romano, a coroa ela não está muito como um símbolo de governo, mas como um símbolo de conquista e de vitória. O Nero, né, o imperador, tinha uma coroa assim, mas qualquer atleta do Império que vencesse uma corrida, que vencesse um combate, ele também ganhava uma coroa. Então a coroa ela tem um papel de conquista, de vitória, e não de governo. Que a Bíblia fala muito de coroas, né? Então a gente tem algumas coroas aqui para falar. Eu falo coroa. Me lembrei do negócio agora. Vão me perguntar no WhatsApp o que tu lembrou lá, né, professor? Lá nos 20 e tantos minutos, lá, o que tu lembrou, né? São 5 coroas que a Bíblia fala. Coroa da vida, coroa da justiça, coroa de glória, coroa incorruptível, coroa da alegria. Todas elas, tirando a coroa da vida, que está em Apocalipse, e a coroa da glória, que está em 1 Pedro, todas as outras estão nos textos de Paulo. Coroa da alegria, coroa de vitória, coroa da vida, coroa de glória, coroa da justiça. Por exemplo, a coroa da justiça é aquela que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Combati o bom combate, ou seja, lutar, né? Completar a carreira ali é a carreira mesmo de corredor. A cancha, né? A gente chama aqui de cancha, né? Ah, temos cancha para andar. É a carreira, ele completou um tiro de corrida, foi ali correndo, chegou em primeiro lugar, ele completou. Venceu o combate, o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Agora a coroa da justiça está reservada para mim e me será entregue naquele dia o justo juiz, e não somente a mim, mas todos os que amam a vinda do Senhor. De novo, o apóstolo Paulo ele está dizendo que naquele dia nós vamos ganhar uma coroa da justiça e será entregue por Jesus, nosso justo juiz, a todos os que amam o dia da vinda do Senhor. Ou seja, a coroa da justiça, o galardão, está diretamente associado à volta de Jesus.
Lá em Apocalipse fala, eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão. Esse texto está em Apocalipse. E Apocalipse 22, gente, o capítulo final de Apocalipse, hein? Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, encerrar essa questão aqui do tribunal de Cristo, mais um versículo em que eu embaso a minha fé de que o galardão, de que o tribunal de Cristo é por ocasião da volta de Jesus, é que Jesus vem depressa e com ele está o galardão. É retribuir a cada um segundo o que fez. Queridos, o que tu fez? Talvez agora tu deva estar pensando assim, professor Pablo, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ai, um dia eu fui lá e preguei na igreja e a pastora Iris foi lá e me elogiou, disse assim, tu pregou bem, parabéns, continue assim, que orgulho. Sei que a pastora incentiva muito aí o pessoal, os jovens, né, e a igreja, né. Aí de repente tá pensando assim, lá, aquele dia eu fui lá orando lá na vigília lá, com os irmãos lá, ficamos a noite toda orando. E isso tem recompensa. Mas eu queria que tu pensasse em coisas que tu fez para Deus, coisas que tu solidificou, coisas que tu edificou nesse fundamento maravilhoso que é Cristo e que ninguém viu. Os dias que tu chegou mais cedo na igreja para varrer a igreja. As consagrações domingo de manhã, que era o teu único dia de folga e tu deixou de dormir um pouquinho mais tarde, deixou de dormir até umas 8, acordou 6 horas, acordou a mesma hora que tu vai acordar na segunda para trabalhar e foi cedo, às vezes sem tomar um café porque não dava tempo, né? Não que não tinha. Até sei de gente que não tinha café e foi para a igreja. Mas não deu tempo de tomar um cafezinho ali, um pretinho, um sanduichinho ali, um pão com margarina. E foi lá para a igreja para ajeitar as cadeiras e para preparar um café para receber os obreiros que iam ali naquela reunião de oração. Eu estou pensando agora em coisas que tu fez, ninguém viu. Em obras que tu realizou, ninguém viu. Jesus naquele dia vai dizer assim, ó, eu vim e aqui na minha mão está a recompensa. Todas as obras que tu fez. Aqui a tua recompensa, está aqui o teu galardão. E as pessoas vão olhar e puxa, a vida nem imaginava. Por isso que eu acho que esse dia vai ser de alegria, mas ele também vai ser de muita surpresa. Amém? Perguntas? Caso tenham, mandem as suas perguntas no WhatsApp. Página 9 da nossa apostila. Continuando, Lucas 22, 29 e 30. E eu lhes designei um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no reino do meu pai, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus falou isso com muita clareza aos seus discípulos, né? Isso se estende a nós, a igreja. Há muito tempo mesmo, gente, a vida no céu ela é descrita como uma mesa. Se eu te perguntar hoje qual é a figura, né, a meta-imagem, o que é a meta-imagem? É uma imagem que simboliza um texto, que simboliza uma fala. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, faz assim, uma mão assim, ó, uma mãozão do professor Pablo, que parece que tá grande, né, tá na frente da câmera. Bota a foto de uma mão assim. O que tu tá comunicando? Pare, espere, um pouquinho. Esse símbolo aqui, tu faz esse símbolo aqui pra tu com a mão inchada, né? Mão inchada. Aqui tá mais inchada. Esse símbolo aqui, o que ele quer dizer? Como é o nome desse símbolo? O próprio nome do símbolo já quer dizer certinho. Ok, beleza, deu certo. Ou seja, as imagens elas comunicam muita coisa. A imagem ela comunica. Se eu disser que imagem nós poderíamos usar para comunicar a hospitalidade, o receber bem alguém, eu acho que seria o chimarrão, né, uma cuia ali com a bomba, ou um cafezinho ou uma cadeira. Eu acho que a cadeira é o essencial, porque a primeira coisa que tu faz quando alguém chega na tua casa é entra, né? A pessoa já entrou, né? Senta. Vamos tomar um café, vamos tomar um chimarrão, uma água, a senha do Wi-Fi, né? Mas a cadeira ela é o símbolo de hospitalidade.
No antigo Israel, a hospitalidade, no mundo antigo ali ao redor, a hospitalidade é a mesa. A gente leva um pouquinho convidar a pessoa para ir para a mesa, né? Mesmo que a pessoa venha me visitar e já está marcado que nós vamos almoçar, eu não levo ela diretamente para a mesa. Mas o judeu daquela época, ele já conduzia a pessoa para a mesa. E já servia alguma coisa na mesa, geralmente um vinho. Por que o vinho? Porque o vinho era uma reserva de água pura. Ninguém abria a torneira e tinha água. E hoje nem nós que temos água encanada, a gente garante que aquela água ali que vem na torneira é livre de contaminação. Então eu, por exemplo, compro água, né? Eu compro água mineral e busco também muito em poço. Mas naquele tempo as pessoas não tinham, não é todo mundo tinha um poço, os poços nem tinham às vezes período de seca, e não é todo mundo que morava perto do rio, então não é todo mundo que tinha condições de buscar água todo dia. Então é muito difícil ter água, mas as pessoas, todo mundo tinha uma videira em casa, um pezinho de uva, ele espremia aquelas uvas e botava num recipiente, e aquele suco, aquele mosto, aquele produto ali, tá? Era água potável. Então ele servia o vinho. O vinho era a bebida mais humilde. A água era uma coisa de luxo. Ao contrário, né? Hoje a água é uma coisa. Aí a pessoa diz assim: bah, fui lá no fulano, só me serviu um copo d'água. Lá não é restaurante. Foi lá no cara lá pra comer, lá não é restaurante, né? Mas tipo, às vezes fica só, o cara fala assim: ah, eu fui lá no fulano, só me deu um copo d'água. Porque é humilde, né? Mas naquele tempo a água era uma coisa luxuosa. Era uma coisa de alto poder aquisitivo. De água potável à disposição. Então, servia um vinho. E essa é a exata figura do Salmo 23. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E essa é a exata imagem do céu. Será que é, professor? Será que não é uma coisa que tu está pensando aí? Será que não é tua interpretação? Pode ser, vamos seguir o texto. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Deus para todos sempre. Amém, amém. Então não é minha interpretação apenas. Ele está usando uma mesa, ele está usando um cálice, ele está falando de um óleo sobre a cabeça, costume judaico também de derramar óleo sobre os visitantes, lavar os pés a mesma coisa. Ele está falando que bondade e misericórdia vão seguir, ou seja, os fundamentos do trono de Deus. A teologia do Antigo Testamento aponta a bondade e misericórdia como fundamentos do trono de Deus. E ele está dizendo, habitarei, né? O salmista está dizendo, vou morar para sempre na casa de Deus, ou seja, vida eterna nos céus com o Senhor, ou seja, o Senhor me recebe no paraíso com uma mesa. Mas, Pablo, será que isso não é a tua interpretação? Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso aqui não é uma redundância de palavra. Não, eu vou comer com ele e ele vai comer comigo. Nós vamos comer junto. Não. Ele está dizendo assim, se tu abrir a porta da minha casa, me deixar entrar, me convidar para comer, ou seja, me receber bem, me colocar à mesa, me convidar para o jantar, para a ceia, naquele dia quando chegar na porta da minha casa, no tribunal de Cristo, eu vou abrir a porta, vou te convidar para entrar, o Senhor falando. Vou te receber na minha mesa. Farei o teu cálice transbordar como fiz o cálice de Davi. Vai te assentar na minha mesa e vai morar eternamente comigo. Vai cear eternamente comigo. Foi o que Jesus falou. Eu tô com muita vontade de tomar esse vinho, mas eu não posso. Então agora eu vou fazer. Eu tô com muita vontade de tomar essa ceia, mas eu não posso. Então agora eu vou fazer isso aqui. E a próxima vez, e façam isso em memória de mim. Que a próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos cear de novo. Ou seja, por que a gente faz a ceia todo mês? Por que nós ceamos todo mês? Porque a gente tem a esperança de quando Cristo voltar, a gente ceie na casa dele. Que é os céus, que é o paraíso. Então essa teologia é muito importante. As bodas do Cordeiro, elas têm esse fundamento muito importante porque é o cumprimento de muito que Jesus prometeu. Muita coisa que Jesus prometeu.
Depois de passar pelo tribunal de Cristo, página 9, a igreja será conduzida até a casa do Pai, para estar para sempre com Jesus. João 14, 1:3. Agora será realizada a grande festa das bodas do Cordeiro, que contará com a presença dos santos do Antigo Testamento e de todos os seres celestiais. A igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, irá se vestir gloriosamente para celebrar o triunfo eterno do seu amado. Apocalipse 19, Apocalipse 5. Será uma festa sem igual. Não existem palavras humanas que possam descrever tudo isso. Nós vamos cear com Cristo. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Nós vamos desfrutar da eternidade. Nós vamos brindar com Abraão. Nós vamos falar com o rei Davi. Ô rei Davi, me passa ali o pão. Sara, mulher de Abraão, vai estar passando. Ô, Sara, me alcança ali mais uma jarra de vinho. Adão vai estar passando. Ô, Adão. Cara, queria tanto falar contigo, velho. O que tu aprontou, né, velho? Tu vê, acontece. Momento de alegria. Ah, mas só os santos do Antigo Testamento vai encontrar o teu pastor, a tua pastora, vai dizer, pastora, obrigado por toda vez que tu me chamou a atenção. Pastora Jurema, obrigado por toda vez que tu me cobrou ali, me fez eu me posicionar. Se não fosse a senhora, eu teria desistido. Pastora Iris, pastor Fábio, irmãos, obrigado por toda vez que vocês me repreenderam, vocês me chamaram em amor. Se vocês tivessem me elogiado quando eu deveria ser cobrado, se vocês tivessem me passado a mão na cabeça quando eu deveria ter sido disciplinado, se vocês tivessem tolerado os meus erros, não podem ser tolerados, eu teria me desviado, eu não estava aqui celebrando com vocês. Obrigado por tudo que vocês me fizeram, por tudo o bem que vocês me fizeram, mesmo achando que vocês estavam me fazendo mal. Esse vai ser um dia também de alegria, mas vai ser um dia de reconhecimento, de agradecimento. De olhar para Jesus e Jesus, obrigado por ter dado a pastora Jurema para mim como minha pastora. Pastor Jesus, obrigado pelo pastor Fábio, pela pastora Iris, obrigado por essas pessoas que tu colocou na minha vida. Obrigado pelas lutas que eu passei, Senhor. Obrigado pelas tribulações que eu passei. Se não fossem essas tribulações, eu estava perdido. Eu não estaria aqui celebrando as bodas contigo, Jesus. As bodas do Cordeiro é a oportunidade de nos assentarmos à mesa com o Senhor. Ainda na página 9, queridos, preparem as perguntas. Eu acho que aqui deve ter muita pergunta, né? Com as bodas do Cordeiro, encerra-se a cadeia de acontecimento que envolve a igreja arrebatada no primeiro aspecto da volta de Cristo. No entanto, queremos expor que tais acontecimentos serão desenrolados na eternidade. Ou seja, o tempo não está correndo ali, não tem tempo, não tem relógio. Está sentado com a mesa. Olha o que tem de gente para eu conversar nessa mesa. Gente, é de Abraão até Malaquias. É de Adão até Malaquias. Fora os do Novo Testamento. Só o apóstolo tem 12. Eu vou querer conversar ali. Quanto tempo com cada um? Vai levar muito tempo. Não vai ter tempo, não tem relógio. Se, pastor, tem que ir embora agora. Não, não tem que ir embora. Ali vai ser a nossa casa eternamente. Este é o paraíso celestial que Jesus preparou para nós. E aí, Pablo, o que vai estar acontecendo lá embaixo? Isso que eu vou te contar. O que vai estar acontecendo lá no mundo. Quando a gente falar sobre a grande tribulação. Queridos, até aqui, obrigado. Vou me despedir momentaneamente, eu já retomo conteúdo novo, tá? Esse aqui é o nosso intervalo, tá? É o nosso intervalo. Eu vou vir com um videozinho já na sequência aqui. Esse é o nosso intervalinho aí, que vai dar mais de 10 minutos, né? Talvez um dia, porque talvez você só retome o conteúdo no dia seguinte. Lembrando que esse conteúdo vai ficar por poucos dias, tá? Pouquíssimos dias. Uma semana. Nem isso. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eu vou subir esse conteúdo aqui e em seguida eu já passo com outro. Abraço. Até logo mais.